Seja bem-vindo a mais um evento do Grupo Estadual de Educação Fiscal do Estado do Tocantins e desta vez em parceria com o Observatório Social de Palmas. E hoje nós contaremos com a presença de duas pessoas ilustres aqui no nosso canal. Primeiro, o nosso delegado da Receita Estadual, da Regional do Tocantins, e também a dona Elvira Genelli Herbert, que é voluntária do Observatório Social, e hoje vai falar com vocês sobre cidadania e também sobre a questão do imposto solidário, que é um tema muito importante e que vai ser abordado aqui hoje nessa live. Então, vamos lá, pessoal, nós vamos receber aqui o delegado da Receita Estadual, ou da Receita Federal. Ele vai falar sobre como funciona essa questão das doações, né? Qual é o prazo. Ele vai falar, vai aprofundar um pouquinho mais, falar sobre esse importante mecanismo, esse importante trabalho que a Receita Federal abriu, dando a oportunidade aí da gente poder, dos contribuintes poderem ajudar as instituições de caridade, Hospital do Amor, né? E nós recebemos agora aqui o delegado Ricardo Wagner. Seja bem-vindo a mais um evento aqui do nosso grupo. Ricardo, a Receita Federal é nossa parceira, é parceira do Grupo Estadual de Educação Fiscal, é parceiro da educação fiscal como um todo a nível de Brasil, é parceiro no Observatório Social, porque trata sobre cidadania, trata sobre controle social. Seja bem-vindo, Ricardo. E eu vou falar aqui rapidamente para que você possa fazer uma introdução, e aí a gente começa, então, com as perguntas. Olá, bom dia a todos. Estão me escutando? Só me dá um feedback aí, por favor, André. Sim, estamos ouvindo bem. Tá. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui. Como a Andrea falou, meu nome é Ricardo, eu sou o delegado da Receita Federal do Brasil aqui no estado do Tocantins. E como a Andrea falou, a gente sempre é parceiro nesses eventos de cidadania fiscal por conta da importância, né, André, que esse assunto tem para a sociedade. Bom, eu já posso continuar, André? Você quer retornar a palavra? Então tá. Eu queria ver aí se a tela que eu coloquei está sendo compartilhada. Está sendo, agora está sendo compartilhada, sim. Tá, Jó. Então vamos iniciar aqui brevemente. André, quanto tempo temos aqui, André? Para a live não cair. Nós temos aí nós temos uns 30 minutos e aí vamos ter mais uns minutos para pergunta, porque a gente começou com atraso. Tá bom, vou ser bem objetivo. Bom, pessoal, vamos falar, né, sobre como funciona, é motivo de dúvida para todas as pessoas e muitos cidadãos realmente têm muita dúvida em relação a isso. Então vamos fazer alguns esclarecimentos gerais sobre o imposto de renda e como funciona essa doação para os fundos. Primeiro, o que seria o imposto de renda? Quem define imposto de renda é o artigo 43 do Código Tributário Nacional. E lá ele relata que imposto de renda é um imposto de competência da União, né? E ele é um imposto sobre renda. E aí, no próprio inciso 1, ele vai definir o que é renda. E ele diz que renda é, assim, entendido como produto do capital, do trabalho ou de ambos. Então, ele define renda como produto do capital, produto do trabalho e ambos. O que seria o produto do trabalho? Seria tudo aquilo que o cidadão exerce e recebe por exercer um determinado trabalho, né? Então, se ele é contratado para pintar um muro, ele está ali trabalhando, ele vai receber um valor por aquele serviço. Aquilo ali é considerado renda. E tem também produto do capital, aqui gera dúvida, porque o pessoal não sabe o que é o produto do capital. Muitas vezes você não está trabalhando e está recebendo dinheiro. Por exemplo, quando você tem um valor que você recebe do seu pai, por exemplo, suponhamos que seu pai
deu para você de presente aí 100 mil reais de uma herança, por exemplo. Então, você pega esses 100 mil reais, coloca em um determinado tipo de aplicação financeira, este capital vai render rendimentos. Então, se você tem 100 mil reais e mês que vem você tem 105, você ganhou dinheiro, mas esse dinheiro não foi fruto do seu trabalho. E o que não é fruto do trabalho também é chamado de renda, e se é chamado de renda, vai incidir em imposto de renda. Existe a possibilidade de ser ambos. O ambos é quando você aplica o capital em algo, por exemplo, uma empresa, você investe seu capital em uma empresa e você também trabalha nessa empresa. Então, isso aí é ambos. O que recebe é chamado de renda e por isso ser uma renda também é tributável como imposto de renda. Isso gera uma dúvida muito interessante das pessoas, que é o seguinte: é uma pergunta muito comum falar, me diga uma coisa, meu pai que é aposentado, aquilo que ele recebe incide imposto de renda? Por que isso é uma dúvida corriqueira? Porque vamos ver se a aposentadoria cai no conceito de renda. Aquele dinheiro que você está recebendo por aposentadoria, ele é fruto do trabalho? Não, porque a pessoa já está aposentada, então não é fruto do trabalho. É fruto do capital, você investiu o dinheiro em alguma aplicação e está recebendo o retorno dele? Também não. Então ele não é fruto do capital, também não é fruto de ambos. Ora, então pelo inciso 1, pela definição do imposto de renda, então a aposentadoria não incide imposto de renda. Sim, está correto. Só que no próprio inciso 2, do artigo que define o imposto de renda, ele diz que também é renda algo chamado de proventos. E ele define proventos como acréscimos patrimonial não compreendidos no inciso anterior. Ou seja, qualquer tipo de acréscimo patrimonial que não está no conceito do inciso anterior, que é no sentido de renda, capital ou trabalho, é considerado provento. Se é provento, incide imposto de renda. Resumindo, todo tipo de acréscimo patrimonial é considerado renda, se é renda, incide imposto de renda. O que é que acontece? Eu vou responder todas as perguntas aqui ao final, mas já adiantando aqui que tem uma pergunta que pergunta para onde é que vai destinado o dinheiro do imposto de renda. A União arrecada este imposto de renda, fruto da renda, e esse dinheiro ele é utilizado absolutamente para qualquer coisa. Isso também confunde muitos cidadãos, porque é comum a gente encontrar buraco numa pista e os cidadãos ficarem revoltados com esse buraco, dizerem o seguinte: eu pago meu IPVA e tem buraco na pista, não deveria ter. E aqui cabe algo interessante, que o dinheiro arrecadado por impostos, ele não está vinculado a nenhum tipo de despesa específica. Por exemplo, o IPVA é um imposto, e por ser um imposto sobre veículos, as pessoas pensam que ele deve ser utilizado apenas para manutenção de rodovias, construção de estrada. Não. O valor do imposto pode ser utilizado para qualquer coisa, inclusive o IPVA pode ser utilizado para algo nada relacionado a veículos. Por exemplo, eu posso utilizar a arrecadação do IPVA para pagar algo referente à educação, por exemplo. Então, não existe esta vinculação da arrecadação de impostos para despesas específicas. O que é que acontece? A lei, na verdade, ela estabeleceu algo muito interessante, que é o chamado do imposto solidário. Veja que aqui, esta lei, ela promoveu a capacidade de o cidadão que paga seus impostos decidir sobre a mudança de realidade da vida de algumas pessoas, principalmente os hipossuficientes, como essa foto aqui, de um senhor que nós temos aqui numa situação meio que abandonada, e ele sair e vindo para uma situação nova. Então, é possível, através do seu imposto de renda, a gente mudar a realidade dessas pessoas. Para isso, a lei instituiu, na verdade, ela não instituiu, né? Ela definiu, né? Temos um nome aqui chamado de Imposto Cidadão, que, na verdade, ele ganhou esse apelido, mas, na verdade, o Imposto Cidadão é a possibilidade que o cidadão que paga o seu imposto de renda tem de decidir onde parte daquele imposto ele será utilizado. Ou seja, trata-se, na verdade, de uma destinação do seu imposto de renda e não de uma doação. Porque a doação você tem um ônus econômico no seu bolso. E aqui não é o caso, porque o ônus econômico você já está tendo no momento em que você vai pagar o imposto de renda. A lei simplesmente disse o seguinte: olha, já que você tem que pagar imposto de renda, eu estou lhe dando uma possibilidade de parte desse imposto de renda você destinar, você decidir para onde ele vai. Então, isso é o chamado imposto cidadão. Ele funciona mais ou menos assim. As pessoas também perguntam, como é que eu faço para pagar esse imposto? Então,
Existem duas maneiras do cidadão contribuir com seu imposto de renda para ser utilizado nessas ações de alguns fundos, né? Eu vou falar aqui mais na frente, fundos da criança, fundo do idoso e alguns outros fundos. Existem duas maneiras. A primeira delas, imaginemos essa seguinte situação. O ano de 2020, por exemplo, ele começa aqui em janeiro, fevereiro e tem todos os meses até dezembro. Então, o cidadão, ele pode contribuir, a primeira forma que ele pode contribuir é todo mês. Vai lá no mês de janeiro, ele faz um depósito num determinado fundo, depois vai em fevereiro, executa outro depósito. Então, esta é a primeira alternativa que ele tem, que é fazer destinações durante todo o mês. Agora, chegou em dezembro, esse cidadão esqueceu, por exemplo, de fazer destinações no ano de 2020, existe ainda uma segunda possibilidade de ele fazer essa destinação, que é no próximo ano. Porque, por exemplo, no ano de 2020, você faz a declaração do imposto de renda no ano de 2021. Então, se você não executou nenhum depósito durante os meses do ano de 2020, quando você for fazer a declaração no ano de 2021, referente ao imposto de renda de 2020, ali a Receita disponibilizou uma possibilidade de você ainda utilizar aquele último momento para você fazer uma doação. Porém, essa doação tem algumas limitações, que a gente vai mostrar aqui. Então, na verdade, são duas possibilidades que você tem de fazer a doação durante todo o ano, né, como eu já falei aqui. E se você fizer essa doação durante todo o ano, todo mês, na verdade, você pode destinar para 7 tipos de fundos, que são esses aqui. O fundo do idoso, o fundo da criança e do adolescente, apoio à cultura, audiovisual, projetos desportivos, projetos oncológicos e de deficiência. Então, durante o ano, você só poderá fazer para esses 7 fundos. Existe um limite. O limite para isso é 6% do seu imposto devido. Nós vamos ver também o que é imposto devido aqui e como calcular esses 6%. E algumas outras condições é que este depósito nesses fundos deve ser feito em conta de um banco público vinculado ao determinado programa e deve ter uma emissão de um recibo para que a Receita Federal possa, para que você possa apresentar esse recibo à Receita Federal. Essas são as condições. A outra condição é você fazer, como eu falei, na declaração do imposto de renda. Quando você não faz a destinação durante os meses, você tem a possibilidade de fazer na declaração do imposto de renda apenas para 2 fundos, diferentemente se fosse fazer todo ano, que você teria 7 fundos. Então, os únicos 2 fundos que você pode fazer é o fundo do idoso ou o fundo da criança e do adolescente. E nesses 2 fundos, você tem um limite para cada um, que é um limite de 3% do imposto de renda para cada fundo. O limite global continua sendo de 6%. Agora, para fazer essas doações no imposto de renda, existem algumas condições que devem ser cumpridas. O primeiro delas é que isso só serve para a declaração no modelo completo. A destinação deve ocorrer obrigatoriamente dentro do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. É irrelevante se você tem imposto a restituir ou a pagar, isso não importa. E o outro é que tem que ter saldo de imposto devido. Vamos dar um exemplo aqui prático de como funciona. Na verdade, tudo começa pela soma dos rendimentos tributários que você tem durante o ano. Imaginemos um exemplo que a gente deu, que foi o ano de 2020. Suponhamos que um cidadão recebeu aqui rendimentos tributários durante o ano 2020. Depois que ele recebe todos os rendimentos, a própria legislação permite que ele deduza algumas despesas como saúde, educação, previdência. Quando ele retira essas deduções, forma-se como resultado uma base de cálculo do imposto de renda. É esta base do cálculo que vai ser aplicada àquela alíquota do imposto de renda. Quando você aplica a alíquota, o resultado disso é o imposto devido. É exatamente esse imposto devido onde é utilizado para ver o limite de doação. Durante o ano, quando você recebe seu salário, quando você recebe seu salário, na verdade, todo mês já é descontado o imposto de renda do seu salário. Então, todo mês, durante o ano, você já está pagando imposto de renda, que é o que a gente chama de antecipações do imposto de renda. Então, soma-se todas as antecipações que você fez durante o ano, diminui do imposto de renda. O resultado desses são 2. Ou você tem imposto a pagar, ou imposto a restituir. E essas 2 situações, ela é indiferente para você fazer a destinação do imposto de renda.
Aqui tem um exemplo prático com números, que é para a gente fixar bem como funciona o exemplo. Suponhamos que uma pessoa recebeu de uma empresa de pessoa jurídica R$20 mil no ano, e também recebeu R$10 mil de pessoa física. Suponhamos que ela é um pintor, uma empresa contratou e pagou para ela R$20 mil no ano, e uma pessoa física contratou esse pintor e ele recebeu 10 de pessoa física. Ao todo, foram 30 mil de rendimentos no ano. A lei permite ele abater algumas deduções, por exemplo, contribuições previdenciárias, despesas com dependente, instruções de educação, despesas médicas. No nosso exemplo, ele teve R$4 mil de deduções, diminuiu dos R$30 mil que ele ganhou como rendimento. O resultado disso, 26 mil, que é a base de cálculo onde vai ser utilizado para aplicar a alíquota do imposto de renda. No nosso exemplo, aplicou-se a alíquota do imposto de renda e tivemos como resultado o imposto devido de R$ 3.900 que o contribuinte teria que pagar. No entanto, vamos ter aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, sem doação, suponhamos que ele não realizou nenhum tipo de doação. Então, dos R$ 3.900 de imposto devido que ele tem que pagar, ele já pagou durante o ano R$ 3.500. Então, na verdade, ele tem um imposto de R$ 400 a pagar, porque o cálculo do imposto dele deu R$ 3.900, ele já pagou durante o ano R$ 3.500 e falta R$ 400. Então, ele vai na declaração do imposto de renda, emite o boleto e paga os R$ 400. Então, saiu do bolso dele mais R$ 400 numa situação em que não houve doação para os fundos. Se houver doação, olha como fica o exemplo. Dos R$ 3.900 que ele tem que pagar de imposto de renda, diminui aqueles R$ 3.500 que ele já pagou durante o ano, e aí ele tem R$ 400 para pagar de imposto de renda. Só que aí o que acontece? Ele resolveu fazer uma doação de R$ 100, e aí essa doação que ele faz de R$ 100 é abatida daquele saldo do imposto que ele teria a pagar, que é os 400. Então, na verdade, ele não vai pagar mais 400, ele vai pagar R$ 300. Então, a doação é descontada do imposto de renda dele. Por isso que não, na verdade, não é uma doação do imposto de renda, é uma destinação que dos R$ 400 que ele tem que pagar do imposto, ele destinou 100. E ele destinou isso sem ter ônus econômico para o bolso dele. Por isso que isso é mais tratado tecnicamente como uma destinação do que como doação. Agora vamos observar um exemplo em que ele não tem imposto a pagar e sim imposto a restituir. Observe que dos R$ 3.900 do imposto devido, lembrem que o imposto devido é aquele imposto que é utilizado para você achar e aplicar o valor que você tem para poder fazer a doação. No caso, 3% para cada fundo, que daria R$ 117, na verdade. Então, vamos ver agora uma situação que ele tem imposto a restituir. Ele tem um imposto devido de R$ 3.900, porém, no ano ele já pagou R$ 4.000 de imposto de renda, então, na verdade, ele tem R$ 100 de imposto a restituir. Quando ele enviar a declaração de imposto de renda, ele vai receber esses R$ 100 da Receita Federal. Agora, se ele efetuar uma doação, veja só o que vai acontecer. Ele tem R$ 3.900 de imposto a pagar, já pagou no ano R$ 4.000, então a Receita tem que restituir para ele 100. Mas ele resolveu fazer uma doação de R$ 117 para o fundo, ou o fundo do idoso, ou o fundo do adolescente. E observe que a restituição dele agora não vai ser mais de R$ 100, vai ser de R$ 100 que ele já tinha direito, mas tudo aquilo que ele efetuou de doação, que foi 117. Então, a restituição total que ele vai receber é de 217. Então, vejam que tanto você, se tiver um imposto a restituir na sua declaração de imposto de renda ou um imposto a pagar, ele é indiferente, o cidadão não vai ter prejuízo nenhum se ele resolver fazer uma destinação, uma doação para o fundo do idoso. Depois que ele executa esta doação no programa do imposto de renda, na verdade, eu vou mostrar agora como funciona isso na prática. Ele abre essa página no programa do imposto de renda, que muitos já conhecem, vai nessa aba chamada doação efetuada, e nessa aba vai aparecer todos os fundos que ele poderá fazer a dedução. Veja que eu tenho aqui, ó, Fundo Incentivo à Cultura, Incentivo à Atividade Audiovisual, o próprio programa já diz os fundos. Porém, esses fundos aqui só podem ser deduzidos se você utilizou durante o ano aquelas deduções. Se você não utilizou, você só poderá fazer a doação apenas para dois tipos de fundos, que são os fundos da criança, do adolescente e do idoso.
E aí essa possibilidade aparece nesta aba aqui, ó, chamada de doação, diretamente na declaração. Quando você clicar aqui, vai aparecer o fundo, se você escolheu aqui, vai aparecer uma possibilidade de você escolher o fundo da criança ou do idoso, e neste aba vai aparecer a possibilidade de você doar para os municípios aqui do estado do Tocantins. Quando você clicar aqui no município, aparece aqui a aba Tocantins e vários municípios do Tocantins, Colinas, Lagoa da Confusão, Palmas, etc. Aqui na tela eu escolhi Palmas apenas como exemplo. E o próprio programa do imposto de renda, aqui do lado direito, ele já calcula quanto disponível você tem para utilizar como doação, que no caso aqui, no nosso exemplo, foi R$ 512. E aí você faz isso também para o fundo do idoso, né? Você tem duas possibilidades, ou do idoso ou da criança. Depois que você faz o registro dessa doação no próprio sistema da Receita Federal, do Imposto de Renda, é hora agora de você pagar essa sua doação. Aí você pergunta, mas eu vou ter que pagar? Você acabou de dizer que não sai, que eu não vou ter ônus econômico? Sim, eu vou lhe mostrar aqui que é um pagamento e ele será abatido. Então você vem nessa aba da declaração, no campo imprimir, e aí você escolhe o DARF. DARF, na verdade, é um boleto. Qual boleto? Que foi no fundo do idoso ou da criança. E você clica. Quando você clicar, vai aparecer aqui o DARF com o valor da sua doação. E aí você paga este boleto. Quando você pagar este boleto ele vai ser descontado daquele imposto de renda que você tem. Por exemplo, quando você fez a sua declaração do imposto de renda e lá tinha, você tem que pagar R$ 400 de imposto, mas como você pagou esses R$ 200 no boleto, ele vai descontar dos 400 que você tinha para pagar do imposto esses R$ 200. E se, porventura, você tivesse como exemplo R$ 500 de imposto a restituir e fizer uma doação de 200, a sua restituição vai ser agora de 700, que era 500 que você tinha anterior, mais 200 reais. Bom, isso daqui que eu falei foi como funciona a declaração do imposto de renda. Deixa eu olhar agora aqui, que eu tenho como apresentar aqui também como ocorre, como funciona a criação desses fundos, né? Na verdade, o que é que acontece? O que é um fundo, na verdade? O fundo é o seguinte, o município, ele, com incentivos da sociedade civil, né, ou pressionado pela sociedade civil, ele cria, através de lei, uma lei que cria um determinado fundo. Então, este fundo ele vai ser criado e este fundo ele vai ter um CNPJ. Mas, na verdade, o que é um fundo? Seria uma unidade captadora de recursos, criada por lei, para aplicação destes recursos em um fim específico. Notem que tem que ser um fim específico. Não se cria um fundo para qualquer fins ou fins gerais, é um fim específico. No caso aqui, no exemplo que eu estou dando, é um fim, criação de um fundo do idoso para aplicação de recursos neste fim específico de políticas públicas para idosos. Depois que você cria este fundo por lei, a própria lei diz as formas de captação desse fundo. E as captações de recursos são várias, pode ser do próprio governo federal, municipal, doações de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, algumas multas também, são recursos que são utilizados para captar este fundo. Depois que esse fundo é criado por lei, a própria lei também deve instituir o que se chama de Conselho Municipal. Este Conselho Municipal ele é formado por representantes da sociedade civil e do próprio governo, o governo federal, municipal, estadual. E este Conselho Municipal ele tem a finalidade de gerir o próprio fundo e criar regras onde será utilizado esses recursos desse fundo. Então, ele vai criar regras de como vai ser destinados o dinheiro desse fundo. E o dinheiro desse fundo ele vai ser destinado para sociedades filantrópicas sem fins lucrativos. Mas ele não vai ser destinado de qualquer forma, porque o próprio conselho ele vai criar regras e criar projetos de políticas onde ele quer que aqueles recursos do fundo sejam aplicados. Depois que ele criar essas regras, ele chama isso através de um edital, por exemplo, lança isso no edital para as instituições sem fins lucrativos observar o edital e dizer, olha, vocês querem receber dinheiro desse fundo que foi criado? Aí as instituições filantrópicas vão dizer, queremos. Então, elaborem um determinado projeto esse, seguindo as diretrizes e regras do Conselho, que nós vamos fazer uma avaliação. Depois que passar por essa avaliação, o próprio Conselho vai definir quais instituições vão receber dinheiro
e o quanto delas de acordo com a magnitude do projeto apresentado. Então, o dinheiro é liberado deste fundo e vai para essas instituições. Obviamente que isso é fiscalizado pelo Ministério Público, é fiscalizado por outros órgãos, pelo Tribunal de Contas e a própria sociedade civil. Então, é dessa forma que funciona a criação de um fundo específico e o funcionamento dele, junto com essas regras do imposto de renda que eu falei. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. O tempo aqui eu sei que está corrido. Eu vou deixar aqui 10 minutos, que era para responder perguntas, tá, André? Okay. Então, se você quiser coordenar essas perguntas, espero que tenha sido claro. Se não for, pode fazer as perguntas que estou aqui à disposição. Vamos lá, então, Ricardo. Você até já falou, né, um pouco sobre essa questão, já mostrou aí como é que funciona a doação para essas instituições. Em linhas gerais, só para reforçar, né, como é que funciona, então, essa questão da doação para as instituições, só em linhas gerais. Tá, de linhas gerais, essas doações, elas podem ser feitas de duas formas, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. As pessoas físicas podem fazer doações de duas formas diferentes. Durante o ano, todo mês, ou através de uma única vez na apresentação do imposto de renda, ela pode fazer isso. Então, são essas duas formas que ela tem. Por que em dezembro é importante a gente fazer essa declaração, né, para fazer essa doação, não é doação que você fala, essa destinação? Por que em dezembro é uma data assim, importante para se fazer? Na verdade, André, em dezembro, a destinação ela é feita de duas maneiras. É todo mês que ela é feita, né? Então, em dezembro é o seguinte, você simplesmente fica alerta. Se você não fez, por exemplo, estamos no ano de 2021, chegou dezembro, você não fez nenhuma doação, então fique alerta que a sua última chance é fazer no próximo ano, na apresentação do imposto de renda. Então, é apenas um alerta para você. Porque, ou então, é o seguinte, se você não fez durante todo o ano, se você quiser fazer em dezembro, uma parte você pode. Agora, veja que interessante, quando você fizer essa destinação para o fundo, o Conselho Municipal que administra esse fundo, ele vai emitir para você um recibo que você fez essa doação. Esse recibo você tem que guardar, que é ele que vai ser utilizado para você apresentar à Receita Federal a comprovação dessa destinação. Ok. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais, porque parece que tem uma forma de você destinar, que você destina 3%, e também tem uma outra que você destina, e você pode destinar até o teto de 6%. Como é que é isso, Ricardo? Na verdade, é o limite, né? Quais são os limites que você tem para fazer a destinação? O limite, deixa eu voltar aqui no slide, deixa eu ver se eu consigo aqui. Você tem dois limites, que são um limite de 6%, que é um limite global, e tem um limite de 3%. Esse limite de 6% é o limite do seu imposto devido. Ele é o total que você pode utilizar para fazer doações. Eu posso utilizar os 6% para fazer doação para um único fundo? Posso. Para um fundo dos 6% só do idoso, só da criança, apoio à cultura audiovisual, posso, desde que eu faça durante o ano. Se eu não fizer durante o ano, o limite permanece o mesmo de 6%, porém, ele só pode ser dividido em dois outros limites, que é um limite de 3% para o fundo do idoso e mais 3% para o fundo da criança e do adolescente. Então, 6% é o limite global para todos os fundos, ou se eu não fiz durante o ano todos os fundos, eu utilizo 3% para o idoso e 3% para o adolescente na declaração do imposto de renda. Ok, então, continuando aqui, só para reforçar, qual é o prazo para doação? Eu tenho aqui dois prazos, né? O prazo, por exemplo, se você não fez durante todo o ano e perdeu, então o prazo que você tem é o prazo da entrega da declaração do imposto de renda, que vai até 31 de abril. Então agora, em 2022, nós temos até quando lançar a declaração de imposto de renda, até o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda, você tem possibilidade de fazer essa doação ali.
Ok. Se eu tiver uma doação direta, se eu fizer uma doação diretamente ao fundo, eles emitem um recibo e eu posso deduzir do imposto de renda do ano que vem? Sim, isso aqui é importante. Muito importante essa pergunta. Se você pode fazer a doação de duas formas, ou diretamente ao fundo durante os meses, durante o ano, e se você fizer isso, o que é que você vai fazer? Aquele depósito, o comprovante de depósito que você tem, você vai solicitar junto ao Conselho Municipal que emita um recibo, e ele vai emitir esse recibo de que recebeu de você, porque você está apresentando o depósito. Diante desse recibo é a prova que você tem para apresentar à Receita Federal, quando for apresentar a declaração do imposto de renda, de que você fez uma doação para o fundo. Então, sim, é importante que você guarde tanto o recibo como o comprovante de depósito. O Edgar Alberto, ele está fazendo uma pergunta aqui. Gostaria de saber como obter os dados das doações realizadas em cada ano. Esses dados você consegue junto ao conselho, né? Existe lá uma forma de transparência que tudo que foi arrecadado, o próprio conselho vai publicar, ou você também pode pedir ao Ministério Público, que é quem fiscaliza isso daí, e também aos outros órgãos de controle. Você, inclusive, pode pedir também, se for o caso, pela lei de acesso à informação, que não precisa, geralmente eles fazem a divulgação desses fundos aí. Mas pela lei de acesso à informação também você pode fazer isso aí. Dando continuidade aqui, o Edgar também perguntou aqui qual site posso encontrar os dados públicos das doações realizadas. Desejo obter como se deu a distribuição das doações em cada fundo. O Observatório Social, ele tem essa informação. Eu vou pedir, Edgar, para colocar aqui na descrição desse vídeo o relatório com todas essas informações, ok? Vamos lá, Ricardo, dando continuidade. Se eu tiver imposto a restituir R$300 e fizer uma doação a um dos fundos, a Receita Federal devolve o valor a restituir mais a doação efetuada? Sim, essa é a principal dúvida e a que gera, vamos dizer assim, medo das pessoas, né? Porque suponhamos que as pessoas lá têm aí nesse exemplo R$300 de imposto a restituir, e se ela, por exemplo, fizer uma doação de R$200, então o que as pessoas pensam naturalmente é que agora ela só vai ter R$100 para ser restituído, já que 200 ficou para o fundo. E na verdade não é isso, é o contrário. Ela tem R$300 para ser restituído, e ela fez uma doação de 200, então a restituição dela, na verdade, vai ser de R$500. Isso é a principal dúvida e o que gera inseguranças nas pessoas, ou medo mesmo dela não efetuar essa doação. É um desconhecimento mesmo aí. É importante essa live para divulgar, tá, André? Isso daí. É muito bom você esclarecer isso, viu, Ricardo? Porque realmente isso causa muita dúvida. Outra coisa, outra pergunta, né? Para finalizar, o senhor poderia falar um pouco sobre qual o papel do imposto de renda para a sociedade? André, eu posso falar, mas eu vou dizer uma coisa, a especialista nesse assunto aí é você, viu? De educação fiscal, mas veja só, o imposto, diferentemente da taxa, por exemplo, não vincula o dinheiro arrecadado do imposto em uma despesa específica. Diferente, por exemplo, quando a gente vai emitir um passaporte, a gente paga lá uma taxa chamada taxa de emissão de passaporte. Aquele valor que eu pago ali na taxa, ela obrigatoriamente deve ser utilizada para emitir o passaporte. O governo não poderia utilizar, por exemplo, os valores arrecadados de taxa de emissão de passaporte para fechar um buraco de uma estrada. Não. Então, o dinheiro de imposto ele não está vinculado em despesa específica. Então, ele poderá ser utilizado na sociedade para todo o tipo de despesa do governo. Por exemplo, combate agora à pandemia. Foi utilizado dinheiro dos impostos? Sim. Para pagar o auxílio emergencial? Foi. Pode ser utilizado para fazer estradas? Sim. Despesas com educação, construção de praças? Sim, tudo isso, diferentemente da taxa. Mas, André, a maior importância em relação a isso, e o que a gente tem que ter em mente é que nós, como cidadãos, nós queremos exigir do Estado vários
serviços, nós queremos uma saúde melhor, nós queremos transporte melhor, nós queremos tudo melhor. E não se faz isso sem dinheiro, né? E algo que chama muita atenção é em relação que a gente tem muita reclamação que o imposto é muito alto. Só que, por exemplo, quando a gente vai para Dinamarca, o imposto de renda lá é 56%. A cada R$1.000 que você ganha, 560 fica para o Estado. E lá as pessoas não reclamam que estão pagando imposto alto. E pior, as pessoas pagam felizes e o índice de sonegação lá é muito pequeno. Então veja que o problema do imposto não está no que você paga, mas sim no que você tem de retorno. Então o foco da sociedade e a exigência da sociedade não tem que ser em fazer diminuir a carga tributária, vamos dizer assim, mas sim em aplicar melhor os recursos. Aplicando melhores recursos, a população vai pagar o imposto satisfeito, porque vai tirar deles, por exemplo, despesas com saúde, com educação, que ele já paga extra. Então, na verdade, a principal importância é isso aí. Mas, André, você, como especialista nesse assunto, você pode complementar muito melhor do que eu essa informação aí, tá? Exatamente, era o que eu estava pensando, era justamente isso, Ricardo, é a função social do tributo, né? Que é relevante. São os serviços prestados para a sociedade, né, que precisam ser com qualidade. E aí, por outro lado, tem os cidadãos que têm que cobrar isso, né, tem que participar ativamente, né, tá acompanhando, tá participando aí dos observatórios sociais, né, fazendo auditorias, visitando as assembleias, né, acompanhando a aplicação desses recursos, porque os recursos, eles são importantes, porque com esses recursos que a gente tem educação, saúde, né, e infraestrutura e tudo mais. Então, Ricardo, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua participação, porque foi bem esclarecedora. Existem muitas dúvidas a respeito dessas doações que podem ser feitas, que podem ser destinadas, né, na verdade. Você pode destinar uma parte do seu imposto devido para as instituições. Então, isso é muito importante, as pessoas terem conhecimento disso, as pessoas terem conhecimento até as instituições mesmo, né, se cadastrarem, buscar essa informação. Tem instituições aí que trabalham com o idoso, com o adolescente, né, e buscar essas informações e cadastrar, ver junto aos municípios. E eu quero ver, Ricardo, nosso estado sendo destaque aí nas estatísticas referente ao recebimento dessa doação, desses recursos, né? Por exemplo, o estado do Paraná, eu estava vendo, é recordista nisso, eles recebem milhões, né, por ano, aí de tudo referente a essas doações que as pessoas fazem através do imposto de renda, e as instituições estão sendo beneficiadas com isso. Então, é importante que a gente fique atento. Vamos fazer o Tocantins melhorar nessas estatísticas aí. E os estados também, né? Vamos buscar ter conhecimento. Então, nós temos aqui já um vídeo também que ensina como fazer o passo a passo, como fazer essa doação. O Observatório do Tocantins, em 2019, participou com esse vídeo, ensinando como é que faz a doação, e o Observatório Social está à disposição. Então, se você quiser saber mais, e eu acredito também que a Receita, né, Ricardo, também pode dar essa orientação ao contribuinte por meio até dos NAFs, né, Ricardo? Tem os NAFs. Quem quiser saber, tem estudantes aí que podem ajudar, esclarecendo, trazendo à luz, né, esses conhecimentos aí que são importantes para a sociedade. Então, assim, gratidão, Ricardo, por mais esse evento, pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui, contribuindo com o GEF do Estado do Tocantins e também com o Observatório Social de Palmas. Quero deixar aqui a nossa gratidão em nome do presidente Leonel Vaz e de toda a equipe que contribuiu para que esse evento se tornasse realidade, a Escola de Gestão Fazendária, a equipe aqui do estúdio, né, a Sandra, que nos apoia muito, a dona Elvira,
Gratidão a todos, pessoal, e eu deixo aqui a palavra com você para finalizar aqui esse nosso evento. Obrigada, Ricardo. Como eu falei, é um prazer poder participar disso, porque a Receita Federal é parceira, ela entende a importância do tema, principalmente por acreditar que a educação fiscal é capaz realmente de mudar o país, né? Então, assim, estamos sempre disponíveis, sabe, André? Aqui sempre fomos parceiros, conte com a gente, com a Receita Federal, para que a gente possa ajudar sempre em esclarecimento de dúvida e mostrando que realmente é fácil fazer essas doações e que devem ser estimuladas, né? É uma oportunidade, inclusive, dada ao cidadão de poder participar, veja só, como isso é importante, participar da destinação do imposto que ele paga. Então, é uma representatividade muito grande que o cidadão tem aí nesse momento. É verdade. Parabéns à Receita Federal do Brasil.